Então vamos lá, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler e vocês vão acompanhar em silêncio, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra, e agora nós rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito. Não nos deixa aqui sozinhos, Senhor, mas é imprescindível a ação poderosa, eficaz, iluminadora do Teu Santo Espírito, a fim de que possamos entender a Tua palavra, aplicar esta palavra, como também viver esta palavra. Não nos deixe sermos, ó Deus, somente ouvintes da Tua palavra, mas operosos praticantes da Tua Santa Escritura. Que o Senhor cresça e que todos que aqui estão diminuam em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu já disse aqui para vocês inúmeras vezes que nós vivemos em um mundo caído, em um mundo quebrado, em um mundo parasitado pelo pecado. Antes da queda, a relação Deus-homem, homem-Deus era uma relação harmoniosa, como também a relação interpessoal entre Adão e Eva, como também a relação com toda a criação era também uma relação harmoniosa. Infelizmente, com a queda do homem, com o pecado praticado por ele, tudo ficou realmente contaminado pelo pecado. Principalmente a relação do homem com o Senhor, de tal maneira que ele foi banido da presença de Deus. Aquele que vivia para Deus, agora está morto em seus delitos e pecados. Aquele que chamava Deus de meu Deus, Deus de meu Pai, agora na realidade não será mais filho de Deus, mas será filho da ira, da desobediência e o que a Bíblia nos diz, filho do diabo. Nós, queridos, ao vivermos nesse mundo caído, infelizmente, as relações também foram muito prejudicadas. Por exemplo, a relação de um pai para com o filho. Nós temos muitos pais que estão presentes nas suas casas, mas são ausentes nas vidas, o quê? Dos seus filhos. Nós temos pais que, na realidade, abandonaram os seus filhos, foram embora, e os filhos nunca mais tiveram a oportunidade de ver os seus pais. Como também nós temos filhos que desejam conhecer os seus pais, ou conhecer o seu pai, poder vê-lo, poder abraçar, poder beijá-lo, poder ter uma relação realmente afetuosa com ele. Hoje, nós vivemos em um tempo tecnológico, né? E muitas pessoas até conseguem descobrir quem são seus pais biológicos. E conseguem por meio de um teste, por exemplo, de paternidade. Hoje nós já temos aí uma metodologia molecular que permite ver uma comparação de sequências de DNA entre indivíduos, entre as pessoas.
para saber, por exemplo, quem é o seu pai. Biblicamente falando, as Escrituras Sagradas nos revelam quem é o verdadeiro pai e como é que, de fato, somos acolhidos, nós somos chamados, nós somos adotados nesta família, nesta prole divina, em que podemos chamar o nosso Deus de Quando você vai comprar um perfume, você tem vários tipos de perfume, não é assim? E você tem perfumes de R$50, de R$70, na realidade que nem perfumes são, não? Mas você vai encontrar, de fato, aqueles perfumes que são chamados de verdadeiros perfumes, inclusive estão em pequenos frascos, que são mais caros, e tem mais qualidades do que outros que você, de repente, pode comprar, que você pode adquirir para você estar usando, meus irmãos. Então, olha bem, quando nós pensamos nesta palavra aqui, quando João coloca, vejam, preste atenção
que grande amor nos tem concedido o Pai. Eu quero que vocês pensem em algo realmente de uma qualidade absurda em relação a algo que não tem tanta qualidade. Inclusive, algo que tem muita qualidade costuma custar muito mais caro do que algo que não tem tanta qualidade. É tanto que Cristo Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ter o amor de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Então, o que João está fazendo aqui? Ele está apresentando o amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ou seja, Deus está doando, e Ele chama aqui de Pai, o Pai, Criador dos céus e da terra. Este Pai tem concedido este amor, que tem muito mais qualidade, é um amor distinto, diferenciado a mim e a você, de tal maneira, olhe para o texto, a ponto, João coloca isso, olha, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E depois, João intensifica o pensamento dele, intensifica a qualidade deste amor. Olha, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, o que ele diz? Somos filhos de Deus. O que eu quero dizer é que nós não somos chamados somente de filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto, não o conheceu a Ele também, ou a Ele mesmo. Por que o mundo realmente tem esta hostilidade em relação a nós? Por essa razão, o mundo não nos conhece. Porque eu e você, nós somos chamados não somente para sermos filhos de Deus no que diz respeito a uma nomenclatura, mas eu e você, nós, enquanto filhos de Deus, fomos chamados para viver uma vida também diferente. Se recebemos um amor diferenciado de Deus, somos chamados também para vivermos este amor aqui e agora, de forma prática, demonstrando que Cristo Jesus faz parte da nossa vida. Amém, irmãos? Mas a Bíblia nos diz que quando João apresenta este amor, ali para os seus leitores, para as 7 igrejas da Ásia Menor, e também para nós da Igreja Presbiteriana de Vinhais, e para todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, ele diz que como filhos de Deus, o mundo não nos conhece, e graças a Deus por isto. Amém? Louvado seja Deus por isso. Este mundo aqui, eu já até expliquei os contextos da palavra mundo, mas este mundo aqui é aquele mundo caído, aquele sistema corruptor, aquele sistema que se opõe à verdade de Deus. E de fato, que este mundo não nos conheça, meus irmãos, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo virou as costas para Deus, não virou as costas para Deus? O mundo vive uma autonomia, o mundo vive uma autorreferência, não uma telreferência. O mundo vive para ele mesmo. O mundo prega e cada vez mais ensinando coisas, conteúdos que estão se opondo às verdades da palavra do Senhor. Então, irmãos, nesse primeiro momento, João apresenta o amor de Deus. E eu gostaria de destacar aqui 3 coisas que vão despertar a admiração do apóstolo João. A primeira, que essa dádiva foi concedida por Deus a pecadores indignos. Você era indigno do amor de Deus. Mas mesmo você sendo indigno do amor de Deus, Ele amou você em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aí era para você falar um amém, queridos. Amém. Mesmo você sendo indigno, Ele amou você. Segundo,
o que vai despertar uma admiração em João, é que esta dádiva, este amor, nos transformou de filhos da ira a filhos o quê? De Deus. De filhos do diabo, de filhos da desobediência, agora nós somos filhos de Deus. Fomos adotados na família de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a terceira admiração, meus queridos, a que nós encontramos, é esta palavra aqui, concedido, que tudo isso foi concedido. Esta palavra aqui aponta claramente para o caráter gracioso do amor de Deus. Não havia mérito algum em você, mas Deus resolveu amá-lo livremente e graciosamente você, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então João, Isabela, apresenta o amor de Deus. Que grande amor de Deus, vejam que grande amor de Deus, olha que amor é esse, ele é distinto de tudo aquilo que vocês podem imaginar. E eu vou terminar esse primeiro momento citando João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, olha, de tal maneira. João caçou uma palavra para tentar explicar esse amor, mas Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária, e o mundo ali naquele contexto de João 3,16 é a humanidade, tá? É a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele, e nós sabemos que somente os eleitos creem em Cristo Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segundo momento, irmãos, primeiro momento, João apresenta o amor de Deus, ou seja, não somente somos chamados, mas somos filhos de Deus. O segundo momento, versos 2 e 3, João apresenta a condição e efeito desse amor. Vamos lá para os versos 2 e 3. Ele diz assim: amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Este agora é um advérbio de tempo. Amados, agora. Se ele diz agora somos filhos de Deus, houve uma época que o quê? Eles não eram. Deixa eu ilustrar isso. Se nós sairmos aqui pelo bairro do Vinhais e batermos de porta em porta e estabelecermos uma pesquisa e perguntarmos em cada casa: você é filho de Deus? O que vão responder? Sim. Todos irão responder, talvez aí 95% a 98% irão responder: sim, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Sou filho de Deus. Mas nós sabemos que, biblicamente, somente aquelas pessoas que estão em Jesus que é filho de Deus. Todos fazem parte da criação de Deus, todos são imagem e semelhança de Deus, tá? Até o homem mais vil que você possa imaginar aí, a imagem e semelhança de Deus, tá? O homem mais cruel, mais malévolo da história, traga aí a sua memória, imagem e semelhança de Deus. Mas, olha bem, filhos de Deus, somente aqueles que são o quê? Resgatados pelo Espírito Santo de Deus, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos adotando na família de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando ele diz, amados, agora, qual é a nossa condição agora? Em igreja, qual é a nossa condição agora? Somos filhos de Deus. É uma questão de ser. E ele continua. Ser filho de Deus significa muito mais, olha aí. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Opa! Está tudo incompleto ainda. Não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, olha que coisa fantástica. João apresenta
a condição desse amor. Qual é a condição desse amor? Que agora somos filhos de Deus e que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós vivemos a tensão do já e o ainda não. Nós já fomos salvos, mas não completamente salvos. Nós somos santos, mas não plenamente santos. Nós estamos num processo de santificação, mas um dia, olha bem, o que João está dizendo é que um dia seremos semelhantes a Cristo Jesus, assim como Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, e ao ressuscitar ganhou um corpo glorificado, eu e você também teremos um corpo glorificado em nome de Jesus, e esta é a nossa esperança. Como filhos de Deus, que somos hoje, temos o grande amor de Deus, este amor distinto, de uma qualidade sem igual. Há esta condição, irmãos, de que um dia seremos semelhantes a Ele. E o que isso significa para mim e para você? Como é que eu aplico isso, queridos? Eu e você somos, olha bem, o povo, temos que ser o povo com o coração mais retumbante de todo o planeta. Por quê? Porque há uma promessa aqui, e esta promessa nos diz que a vida, ela não termina quando fechamos os olhos. Ao fechar os olhos aqui, nós abrimos para a glória, para a eternidade. E um dia, quando Jesus voltar para resgatar a sua igreja, todos irão ressuscitar e terão um corpo incorruptível e imortal. Esta é a nossa certeza, porque inclusive como estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical sobre a ressurreição, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os homens mais infelizes, o quê? Deste mundo, mas de fato Cristo ressuscitou, e Ele é as primícias dos que dormem, Ele já ressuscitou, Ele já venceu a morte, e está esperando o tempo exato para voltar então, para cumprir toda a promessa que nós encontramos aqui neste versículo 2, irmãos. Seremos semelhantes a Ele. Então, nos seus dias mais sombrios, nos seus dias mais adversos, nos seus dias mais angustiantes, por viver nesse mundo caído, lembre-se que este grande amor de Deus vai fazer com que você, olha bem, não seja somente chamado, não seja somente um filho, mas também você será semelhante ao seu irmão mais velho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu disse então que João apresenta a condição e um efeito. O efeito está aí no verso 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, meus irmãos. Quando João então está apresentando este amor, ele nos traz essa condição e este efeito aqui. Efeito por quê? Porque João ensina aqui que o efeito dessa certeza, que certeza? Que nós somos filhos de Deus. Que Deus nos ama de forma sobremaneira. Que um dia nós haveremos de ser como Ele é. Imagine, você ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque você vai ser isto. Você será como Ele é, glorificado como Ele é. Então, João vai nos ensinar, queridos, que nós também temos que ter uma certeza. A certeza de que somos chamados para viver uma vida pura, moralmente falando. Aqui não tem nada a ver com pureza cerimonial, mas quando ele diz, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta. E eu quero destacar também esta palavra esperança. Esta palavra esperança não tem nada a ver com aquela espera que eu não tenho certeza se vai acontecer ou não. Esperança aqui é
certeza. Esperança aqui é convicção. Biblicamente falando, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. É tanto que no verso 20 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou. Então, irmãos, nós devemos ter uma vida de purificação. O que João está nos dizendo, ou está se referindo aqui, é que a igreja que experimenta deste amor de Deus, este grande amor de Deus, esse amor diferenciado, que agora nós não somos somente chamados, mas somos filhos de Deus, e que haveremos de ser como Ele, como quem? Como Cristo Jesus. Olha, nós temos que também viver uma vida de pureza e de santidade, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Meus irmãos, é um processo diário, doloroso, é verdade, porque você tem que pisar na sua carne, mas purificar aqui significa se limpar da sujeira moral que o pecado produz na mente, no coração, nos sentimentos. Não confie nos seus sentimentos, porque você é um pecador miserável, tá? Não confie no seu coração, porque a Bíblia diz o quê? Que o nosso coração é desesperadamente. Confie no Senhor, se purifique pela palavra do Senhor, porque ela sim é dos céus, é divina. Amém, queridos? Então, João apresenta esta condição e este efeito desse amor. Seremos semelhantes a Ele e somos chamados para sermos puros, santos, enquanto vivermos aqui. Bom, o terceiro momento, e João vai nos apresentar aqui as consequências e os deveres desse amor. Ele vai até mudar de foco. O apóstolo muda o foco aqui da sua exortação. O que diz o verso 4? Todo aquele que pratica o pecado também transgride, e há uma definição aqui do pecado. Olha, você não vai encontrar na Bíblia outra definição mais precisa, como também concisa do pecado. O que é o pecado, querido? Porque o pecado é a transgressão da lei. Tá? Depois, então, de João dizer que nós experimentamos deste grande amor do Pai, que foi concedido a nós, este amor diferenciado, depois de dizer que nós somos filhos de Deus, e que o mundo não nos conhece, porque realmente devemos viver na contramão deste mundo, queridos, de também termos a excelente notícia esperançosa de que um dia seremos semelhante a Ele, no dia que Ele se manifestar em glória nos céus para buscar a sua igreja. Também de nos dizer que temos que ter uma vida pura, santa. Então João diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por que ele coloca isso? Porque primeiramente nos versos 4 e 5, ele quer explicar para os seus leitores, por exemplo, o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. E eu tenho quase certeza que o que João tem aqui em mente é o decálogo, são os 10 mandamentos. Quando nós pecamos contra o nosso próximo e quando nós pecamos contra o nosso Senhor. Quando pecamos contra o nosso Deus, do 1º ao 4º mandamento, e quando pecamos contra o nosso próximo, do 6º ao 10º mandamento. Na realidade, quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós também pecamos contra Deus, irmãos. Então, João faz questão, aqui no verso 4, de estabelecer o que é pecado. E também no verso 5, dizer o seguinte: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe o quê? Pecado. De fato, todo pecado é a transgressão da lei.
E pecado é a transgressão da lei. Mas eu quero dizer para vocês, é isso que João está dizendo. Eu quero dizer para vocês que ele se fez carne e habitou entre nós para tirar os pecados, porque nele não existe pecado algum. É isso que João está dizendo, meus irmãos. Porque nesta época, lembra dos grupos heréticos? Eles não estavam preocupados com o pecado. Porque para o grego morrer, na realidade, era uma dádiva. Eita, estou morrendo, e aí o meu espírito está sendo emancipado. Eu morri, minha carne também não vale muita coisa, esta constituição não vale muita coisa, o que vale realmente é o meu espírito, é a minha alma. Né? Os docetas olhavam e diziam, não, mas Jesus não veio em carne. Na realidade foi uma aparência. Porque o gnosticismo não estava preocupado com a moralidade judaica cristã. O gnosticismo, na realidade, estava despreocupado com isso, porque eles viviam, de fato, uma imoralidade, meus irmãos. Eles viviam realmente sem nenhuma preocupação de obedecer ao Senhor. Então, João estabelece isto aqui, meus queridos. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, no verso 6 ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Por isso que eu disse que João apresenta as consequências ou deveres desse amor. Quais são esses deveres? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Se você que está aqui esta noite, é isso que João está dizendo para aquelas igrejas, e está dizendo para você também, você que diz que está em Cristo e vive pecando, tem alguma coisa errada. Porque todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou melhor, todo aquele que vive pecando, que vive numa vida contumaz do pecado, não é nascido de Deus, não é nascido de novo, meus irmãos. João está, então, colocando isto. É interessante que João, ele começa do verso 1 ao verso 3, falando, desta grande bênção do amor de Deus, falando que nós somos filhos de Deus, falando que nós aguardamos, com uma profunda expectativa, quando Ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Cristo Jesus, falando da nossa santificação, de vivermos uma vida pura, para depois estar realmente lançando aqui a questão do pecado. Por quê, irmãos? Porque o pecado para o mundo grego-romano não tinha muita importância. Mas para nós que conhecemos ao Senhor, é a transgressão da lei. E eu e você fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Aliás, fomos eleitos e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. No capítulo 2, nós vamos ter 11 vezes o verbo permanecer. Em toda a epístola de João, nós vamos ter 24 vezes este verbo permanecer. Vocês lembram de João 15? Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Os ramos que não estão dando frutos, eles serão cortados e serão jogados, lançados fora. Mas aqueles que estão dando frutos, eles serão limpos para que possam dar o que? Mais frutos ainda. Irmãos, o que João está fazendo é dizer o seguinte: nós temos um Pai Santo, nós somos chamados para sermos santos. Olha bem, pense comigo, se eu tenho um Pai Santo, eu sou chamado para ser santo, então eu não posso viver em uma vida de pecado. Lógico assim, eu tenho um Pai Santo, um Pai Celestial, tá bom? Eu tenho um Pai Celestial,
e que eu não procurei esse pai, foi esse pai que me procurou. Eu iniciei hoje este sermão, esta palavra, falando de filhos que estão, muitos deles, procurando seus pais, até mesmo fazendo teste de DNA para saber se ali é o meu pai mesmo. Mas, espiritualmente falando, no reino dos céus, no reino de Deus, no reino espiritual, é Deus que vem até nós. É Ele que desceu dos céus. Então, este Pai Santo, que nos chama de filho e nos faz filhos, quer também filhos santos, que não transgrida a lei. Então, irmãos, para viver o amor de Deus, nós temos sim deveres para com este Deus, não porque nós somos salvos pelas nossas obras, mas porque esta salvação que chegou até nós nos convoca para termos uma vida diferente, uma vida santa diante do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de terminar. Eu iniciei falando deste mundo caído, deste mundo quebrado, deste mundo parasitado pelo pecado, que infelizmente contaminou tudo, também as relações interpessoais, até mesmo as relações intrapessoais. Eu até gosto de dizer que o maior problema nosso não são as relações interpessoais, mas primeiro as nossas relações o quê? Intrapessoal. Talvez o seu maior problema seja você mesmo, seu coração. E aí é claro que se você não resolve questões do seu coração, quando você vai se relacionar com os outros, você certamente vai levar tudo isso para as suas relações interpessoais. Então, queridos, eu comecei falando deste mundo caído, até mesmo de famílias que ficaram totalmente quebradas, de pais que rejeitaram filhos, de filhos que não conhecem os pais. Falei que hoje nós já temos uma tecnologia que há como saber se aquele filho é realmente filho daquele pai, se aquele pai é realmente pai daquele filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você que está aqui esta noite, e você que está em casa também nos assistindo, eu quero dizer para você que não é necessário fazer nenhum teste de DNA, meus irmãos. Nenhum teste de DNA, tá? Para saber se eu e você somos filhos de Deus. Até porque Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim, por você, por todos os seus eleitos. Amém? Meus irmãos. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deus amou você gratuitamente, tá? Se você fosse fazer um teste de DNA em relação a Deus, estaria lá: você é um pecador miserável condenado ao inferno, porque você não é digno de Deus. Mas em Cristo, você, olha bem, foi declarado justo e digno diante do Senhor. Amém? Agora, irmãos, eu acho que é um teste que deve realmente despertar não somente a nossa curiosidade, mas deve estar provocando o nosso coração. Que teste? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive. Não vive. Meus queridos. Porque se você é nascido de Deus, você vai lutar contra esse pecado. Você pode até pecar, mas você vai se arrepender deste pecado. Então, irmãos, grande bênção é o amor de Deus. Grande bênção é este grande amor de Deus. Grande bênção é sermos filhos de Deus.
Grande bênção é viver neste mundo, mas não ser deste mundo. Grande bênção é saber que um dia haveremos de ser semelhante o que a Ele. Grande bênção é saber que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita, olha bem, nos capacita a vivermos uma vida pura, uma vida santa. Nós já fomos libertos da culpa do pecado. Hoje nós temos o Espírito Santo que também nos capacita para vivermos, certo, uma vida santa, não a estarmos debaixo do poder do pecado. E haverá um dia que nós não teremos mais a presença do pecado. Então, queridos, que você tenha uma vida santa diante do Senhor, que você possa realmente vasculhar o seu coração, porque se você permanece nele, você não vive pecando, porque todo aquele que vive pecando, não viu, como também não o conheceu. O conhecer aqui significa ter passado pela regeneração, pelo novo nascimento. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Quem pode ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor concedido a nós, na pessoa de Cristo. Te louvamos, porque agora somos filhos de Deus, e um dia haveremos de ser como Cristo é, já na glória, à destra do Pai. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a viver uma vida santa, Senhor. Obrigado porque Cristo Jesus já pagou um alto preço e não pecou. Ó Deus bendito. E somos chamados para vivermos uma vida santa diante de Ti. Porque se somos nascidos de Deus, nós não devemos viver na prática do pecado. Quando pecarmos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos incomode, até mesmo, se necessário for, perturbe o nosso coração, a nossa consciência, a fim, Deus, de que possamos nos ajoelhar diante de Ti, pedindo perdão dos nossos pecados. Abençoe todos que aqui estão. O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui, sondas cada vida aqui, conhece cada história aqui, e que a Tua palavra, que nos traz grande alegria, grande regozijo, grande esperança, também é uma palavra que nos desafia, nos confronta a vivermos uma vida reta diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que aqui estão e com todo o Teu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.